aí, galera, Alex Santiago na área, mais um podcast Supernova no ar. O 11º, né, gente? Isso! Aí, 11º. O 11º e o segundo em vídeo. E hoje, como vocês já sabem, a gente tinha avisado na semana passada, a gente vai ter convidado, a gente vai ter o Leonardo, que vai conversar com a gente para falar sobre hipnose. Então vocês fiquem por aí que daqui a pouco a gente vai chamar ele. E meus parceiros, Lucas e André, como vocês estão? Depois da ressaca do aniversário do André no sábado, onde nós fomos até 3 da manhã, gente? E 3, foi mais, bicha. Foi bem mais. Nas Foi, 4 e pouco. Meu, eu sei Foi que a gente. muito mais. Eu fui dormir, já era quase 6. Tinha gente levantando pra ir trabalhar e eu tava dormindo. Eu fui dormir às 6h20. Mas foi bom, foi muito bom. A gente conheceu bastante pessoas da família do André. A prima dele, a Lídia, maravilhosa. Bastante pessoas, 2. O primo, o Diego. Não, que a gente conheceu a Thaís, a gente conheceu a Tati, a gente conheceu o Marcos, a gente conheceu o namorado da Thaís, que eu não... É da Thaís ou é da Tati? Não, da Tati. É o da Caio. Tati, que eu não lembro. Caio? Eu não lembrava o nome dele. Caio. É tanto que eu Caio, mandei bicho. no grupo lá, gente. Eu, Rodrigo, Lucas, Paulo, André, Marcos, Tati, Thaís, namorado. A gente tinha entendido, amigo. Não, mas foi muito gostoso mesmo, eu adorei. Eu amo conhecer pessoas novas. Aquele dia, aquela noite especificamente, né? Foi bem chata, bem tensa, conturbada pra mim. Ainda tô digerindo aí algumas coisas. Mas foi muito gostoso, eu gostei muito. Eu gostei do cachorro quente, gostei das pessoas, das conversas, das risadas. Foi bem, bem agradável. Fala aí, eu sou o rei do cachorro quente, né? Sim, tava muito bom, Alex. Tá aprovado. Pode já fazer os próximos de outros níveis e outras ocasiões. Pois é. Mas foi muito bom mesmo. Deixa eu anotar aqui, cachorro quente, check. Hello. Eu tô com a cola hoje. Olha minha caneta, olha minha caneta. Eu tenho uma também. Minha cola, eu fiz cola hoje, porque a gente vai conversar com o convidado, ó. Fiz cola também. Isso aí. Eu não fiz a lição de casa porque eu tava trabalhando. Eu também tava, mas eu fiz no trabalho mesmo. Mas você é chefe, é outra coisa. Eu trabalho, eu não mando. Filho, mas eu trabalho também, vai nessa. Mas vamos lá. Eu tô respondendo aí a sua pergunta de 2 horas atrás, alô. Eu tô ótimo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha. Obrigado mais uma vez para quem está assistindo a gente, escutando a gente nas nossas plataformas de áudio, né? Obrigado mais uma vez. Continue compartilhando, comentando, seguindo aí a gente nas redes sociais. E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Leonardo sobre a hipnose. Confesso que eu tô um pouco ansioso porque eu gosto muito desse assunto. Confesso que tenho medo, mas tô curioso. E detalhe, o Lucas vai ser a nossa cobaia, porque a gente tava conversando com o Leonardo aqui nos bastidores e ele disse que dá pra fazer algumas coisinhas pra testar concentração e tudo mais. O Lucas vai ser a cobaia. Isso mesmo. E respondendo a pergunta que também tá tudo bem na correria, mas enfim, bora lá, vamos começar. Eu tô animado, todos nós 3 estamos, então bora lá, vai ser bem legal. É isso. Bom, a gente vai chamar o Leonardo para participar com a gente agora. Sim. Consegue chamar ele? Eu vou chamar agora. Ele vai entrar para falar com a gente, porque daí a gente começa a falar os assuntos que a gente tem que falar hoje, com ele já para ele dar a opinião dele. Porque, na verdade, a gente vai focar o programa mais no tema, que é a hipnose, para ele contar bastante pra gente sobre, mas a gente tem algumas coisinhas para falar, porque, meu, Castelo Rá-Tim-Bum, cara... Ai, que louca. A Lucy Crazy. Eu tô muito emocionado com o Castelo Rá-Tim-Bum, vocês não sabem. Ah, por quê? Cara, não, amigo. Por que você tá emocionado? É uma das coisas que a gente vai falar, é sobre Castelo Rá-Tim-Bum. Quando eu chegar no assunto eu pergunto de novo. Isso, aí você fala, por que você tá emocionado, amigo? Aí eu vou chorar assim. Você vai fazer igual a Lili.
Eu tenho meu próprio choro. Ai, o da Lili tava melhor. Ai, de graça, cadê o... Manda aí o link de novo que ele não tá conseguindo entrar. Ele tá falando que tá pedindo uma senha doida lá. Ai, senhor, que senha. Eu falo pra vocês que esse negócio é doido, gente. Tá pedindo senha da reunião. Não tem senha. Não, Copiar o link. tem como criar, mas nós não criamos. Senão tem senha. É. Ó, é o mesmo link que eu mandei agora. Tá, calma aí. Sim. Deixa eu mandar pra ele. Vamos começar então a falar sobre um assunto que não é o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu achei importante a gente falar. É que assim, eu tava vendo uma matéria na televisão, acho que ontem ou antes de ontem, uma empresa de tecnologia chamada Nova House, que fica em Franca, no interior de São Paulo, lá na zona do calçado, né, Franca? Aí, o Léo tá o Leonardo entrou. Isso. E o seguinte, eles reduziram a carga horária dos funcionários, gente. Vamos dar oi pro Léo, deixa o Léo cair falando sozinho. É assim. Então eu vou embora. Tchau. Léo. Oi, Léo. Tudo bem com você? Obrigado por você estar aqui conversando com a gente hoje. Agradecemos bastante. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Supernova. A gente vai conversar bastante com você. A gente tem um monte de pergunta, um monte de dúvida. Você vai fazer alguma coisa com o Lucas. Não repare a bagunça de nós três também. A gente é doidinho, mas a gente é legal. Eu só preciso dele de volta, tá, Léo? Eu também preciso de mim de volta. Eu agradeço, não se preocupe que ele não vai para lugar nenhum, ele vai continuar no mesmo lugar. Mas se você puder deixar ele assim... Se eu for para algum lugar, você me manda para Dubai, para Paris, não para Aparecida do Norte nem Carapicuíba, por favor. Se você puder fazer alguma coisa, você deixa ele um pouco mais dócil, que fica melhor, né, André? Deixar mais dócil também concordando mais comigo, que às vezes ele não concorda comigo. Deixa eu arrumar meu óculos aqui. Nossa. É legal é legal até esses pedidos de vocês, que já é uma coisa que a gente começa a desmistificar com o uso da hipnose, né? Que muitas vezes a gente pensa que hipnose é o domínio da mente do outro, no caso, né? E na verdade não é nada disso. Então, conforme a gente for falando, eu vou poder estar explicando um pouquinho melhor para vocês como que é esse procedimento. Traduzindo, vocês vão ficar com o Lucas de sempre, me aceitem. Traduzindo, André, ele acabou de dar uma no meio da nossa cara. O Lucas vai continuar aí. Olha, mas pra você que tá assistindo a gente, na semana aí que foi o aniversário do André, que a gente foi comer cachorro-quente na casa dele, todo mundo falou que me adora nos vídeos, porque eu sou ácido mesmo, eu falo mesmo, e todo mundo me gosta. Então, kisses. Então tá bom. Então, Léo, vamos lá. Agora. Antes de você entrar, eu tava falando pros meninos que eu queria comentar uma coisa que eu vi essa semana na internet, que uma empresa de tecnologia em Franca, ela reduziu a carga horária dos funcionários dela. Só que assim, essa redução de carga horária não é o que a gente pensa assim, de tipo, reduziu de 8 para 6 ou para menos. Eles reduziram em dias. A empresa agora trabalha segunda, terça, quinta e sexta. Ai, que delícia. A quarta-feira é mais um dia de descanso fora o sábado e domingo. Uau. Você já imaginou se todas as empresas adotassem esse tipo de descanso? Não, mas, maravilha, gente, mano. Mas por que não deixou o povo na sexta em casa ou segunda? Vai deixar na quarta, bicha. Então. É pra ter uma folga no meio, assim, sabe? Isso, segundo um dos CEOs da empresa, é porque eles acham que exatamente no meio da semana é uma pausa essencial para os funcionários cuidarem de si próprios, da sua mente, do seu descanso. Por isso, a quarta-feira. Porque se é na sexta, você já emenda 3 dias. Se você tiver de fazer bosta nos 3 dias, você vai fazer, cara. Na segunda-feira, você vai estar destruído de novo. Porque é igual aquelas pessoas que falam, né? Eu trabalho de segunda a segunda, aí o dia que eu folgo, tá todo mundo trabalhando. E o dia que eu trabalho, tá todo mundo em casa curtindo o final de semana. Então é basicamente isso. Na quarta, como não tem ninguém para curtir a vida, o dia aí na night,
A pessoa fica em casa, né? Assistindo Netflix, assistindo um Globoplay. Aí você descansa, exatamente essa é a ideia deles. E o melhor de tudo é que não reduziu nada de salário, hein? Eu achei incrível. Na verdade, isso vai gerar uma qualidade de vida melhor, porque assim, as empresas hoje em dia, com o avanço do estudo da psicologia, das ciências intelectuais, cada vez mais a gente consegue comprovar que o que mais cansa não é o corpo, é a mente. Então, assim, eles fazendo essa pausa no meio da semana, onde está aquele pico, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eles fazem um break ali, no meio da semana. Então, aquilo, só de estar quebrando essa rotina, e esse break, ele vai fazer com que a mente dê uma respirada. Independente se o fulano vai ficar lá de desorbe em casa, né, assistindo Netflix, ou se ele vai sair para algum lugar, se ele vai para um museu. Isso já vai dar um respiro para a mente dele. Então, assim, no frigir dos ovos, isso vai trazer maior qualidade do que ele vai oferecer para a empresa e dos resultados da empresa. Porque isso aqui no Brasil é novidade, mas na Europa, nos Estados Unidos, a maioria das empresas trabalham assim, né? A gente tem um exemplo também grande lá na Europa, que é o horário da sexta, né? O horário de almoço deles é de 3 a 4 horas. E lá tudo para, comércio para, banco para, tudo para. Eles vão almoçar, eles dormem, eles descansam, né? Não tomam muito banho, que não são muito chegados no banho, mas descansam e depois voltam para a atividade, né? Então tudo isso influencia. Sim. Isso é ótimo, eles gente. estão descansados e pedidos. Eu espero que essa empresa sirva de modelo para várias outras adotarem esse tipo de jornada de trabalho, porque, eu achei muito interessante. Apesar de que, assim, a maioria das empresas a gente sabe que só pensa no dinheiro, então a maioria, se adotar, vai cortar, né? Isso eu ia falar agora. Vai cortar aquilo que já não dá, né? Mas, na verdade, assim, é um processo. Você não pode, que nem eu falo assim, não adianta você querer mudar do topo. Você tem que começar a mudar das bases. Que nem educação, as pessoas falam muito, vamos mudar a educação. O que adianta você dar faculdade para um monte de gente, sendo que a pessoa não sabe nem interpretar um texto porque ela não teve uma boa educação inicial, entendeu? Exatamente. A gente precisa sair um pouco do mundo das ilusões, colocar o pé na realidade. O Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura do quê? A gente tem que ganhar sem fazer nada. Essa é a cultura do Brasil. Né? Muita gente quer trabalhar pouco, ganhar muito, não investe numa qualificação, tal. Ou seja, então tem que mudar todo o paradigma de pensamento para a gente poder atingir. Isso, com certeza, já é um exemplo assim, formidável, que as pessoas vão ver ali no papel. Olha, realmente isso está surtindo efeito. Então, daí, quando ela vê um resultado aqui, porque às vezes os empresários veem isso lá fora, mas eles falam, eu não vou aplicar isso aqui, por quê? Porque o povo lá é um e o povo aqui é outro. Ele está errado de pensar assim? Não sei. Eu não estou no papel de empreendedor ou de empregador para saber se eu talvez não pensaria do mesmo jeito que eles. Mas analisando pelo que a gente, né, vê por aí, a maioria entra num consenso. Então, se tem uma pessoa que desbrava isso daí, começa a mostrar com resultados, aí que vai começando a mudança do pensamento. Nossa, me fez pensar. Eu já ia perguntar, por que ficou todo mundo mudo? Não, porque eu tava prestando atenção. Primeira vez que tem uma pessoa culta no nosso programa, vamos dar prestígio, vamos prestar atenção na conversa. Imagina. É a primeira vez que não tem só três doidos, louco, varrido, falando sem parar. Mas então, e para quem ainda não sabe, né, a gente chamou o Leonardo aqui para falar sobre hipnose e a gente separou algumas perguntas para a gente, né, fazendo aí, debatendo no meio da nossa conversa. E depois, se quem quiser fazer mais perguntas aí pra gente nas redes sociais, a gente faz aí as perguntas pro Léo. O Léo faz uns videozinhos curtos e a gente posta nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, enfim. A gente também pode convidar ele para participar de novo. Sim. O Léo, ele é uma pessoa muito cult. Ele não precisa participar só para falar de hipnose. Ele pode falar de outras coisas. Ele já tava falando até do povo da Europa aí, os fedidos da Europa falando. Então, Léo, eu queria começar então perguntando para você assim, como e quando surgiu e por quê, baseado em que surgiu a técnica de hipnose? Assim, a hipnose, como a gente conhece hoje, ela é recente.
mas na verdade os estudos, até mesmo antes da própria psicologia formal, já existiam métodos, né, e metodologias utilizando a hipnose. Desde os tempos egípcios, né, a hipnose ela já era controlada, já era utilizada, como um procedimento de manipulação e para obtenção de algumas coisas. Então, a ciência, conforme foi desenvolvendo, ela começou nas suas pesquisas a ver que, assim, lá nos tempos, por exemplo, os antigos, naquelas sessões onde as pessoas existia uma espiritualidade, onde existia um certo tipo de divinismo, né? Coisas divinas, na verdade, eram pessoas que já com um pensamento, com uma inteligência além daquela sua comunidade, ela utilizava essas pequenas ferramentas, né? Para poder tentar, de alguma maneira, manipular a situação. Né? Com o andar do tempo, a hipnose ela começou a ser uma coisa mística realmente, mais utilizada em momentos religiosos, em algumas práticas religiosas dos tempos antigos ainda. Mas aí quando foram começar os escritos falando sobre aquele tipo de experiência, né? As pessoas foram deixando meio de lado, porque era uma coisa assim, meio que eles entendiam por sobrenatural, que vinha como uma divindade que somente algumas pessoas seriam capazes de realizar, de hipnotizar, né? Era como se fosse um chamado. Ali naquela população, naquele povoado, tem uma pessoa que tem esse chamado para poder conseguir desenvolver esse dom ou desenvolver essa característica. Então, com o andar do tempo, foram vendo que, na verdade, não era isso. Era, assim, uma capacidade que todos nós temos, né? Que qual é o fruto da hipnose? Entrar em transe. Então, todos nós temos essa capacidade de entrar em transe. Para o campo acadêmico, científico, ela foi começar até mesmo ter mais escritos e uma relevância através de Freud, né? Freud, ele que é o pai da psicanálise, acredito que, né, você já deve ter ouvido essa expressão, Freud é o pai da psicanálise. Assim como também no mundo da psicologia no geral, a hipnose não presta porque Freud descartou a hipnose. Mas quando as pessoas não estudam, elas não sabem o que realmente aconteceu. Freud, ele, através dos estudos que ele tinha, de todos esses escritos antigos, de como funcionava a hipnose, que eram apenas sugestões diretas. Então, ele hipnotizava a pessoa, fazia a pessoa entrar naquele estado de transe e dava somente sugestões diretas para as pessoas que estavam ali um pouco eufóricas, que ele estava desenvolvendo o estudo, né, toda a teoria dele sobre a euforia. Então, ele somente tratava as pessoas com... acabei de falar agora... depois da Covid me deu uns brancos assim, sugestão direta. Então ele só tratava com sugestão direta, ele hipnotizava as pessoas e dava aquela sugestão, a pessoa acalmava, a pessoa parava de ter aquele delírio que ela estava tendo. Uhum. Só que para o que ele estava querendo desenvolver, através do estudo da medicina dele, que ele queria chegar no cerne da questão, aquilo era insuficiente. Então, assim, ele deixou de utilizar a hipnose, ou seja, ele não continuou estudando, vendo as possibilidades que ela tinha e começou a desenvolver a psicanálise, né? Através da conversa, do diálogo, fazer vir as emoções de uma outra maneira. Então, meio que a hipnose, ela ficou um pouquinho assim, deixada de lado e até vulgarizada. Por quê? Porque as pessoas achavam que hipnose servia só para show de ilusionismo, né, para esse tipo de entretenimento. Então, acho que aí eu já respondi um pouquinho do início. Se eu for falar, eu já vou acabar falando de tudo. Então, deu para entender um pouquinho esse início? Sim, no entanto, né, que a gente até vai entrar um pouco nesse assunto depois com algumas perguntas, que muita gente conhece, né, a hipnose através aí das séries, nesse lado, né, do show, do ilusionismo. Não tem aquela hipnose pro lado da cura, vamos dizer assim, né, da medicina, enfim. E muita gente atrela a hipnose a um ritual, a bruxaria, satanismo. Ninguém consegue desmistificar, né, desmitificar esse lado, né, que a hipnose é uma coisa mais voltada realmente para a mente, mas não voltada para o trabalho maligno, enfim, para alguma coisa aí, uma superstição,
esses negócios aí, esses trabalhos aí que o pessoal costuma achar que é, né? Então, É legal você fazer esse comentário, Lucas. Desculpa. Não, pode falar, que pode falar. eu também, antes de eu estudar, eu também tinha esse pensamento. Por ter uma formação cristã, a gente tudo ouve falar, ai não, isso daí é nova era, isso daí é coisa do demônio, isso daí é coisa espiritual, porque usa-se a palavra regressão. Então você acha, nossa, Deus me livre que eu vou me envolver com isso. Quando eu despertei a curiosidade por causa de um vídeo que eu vi no YouTube, de um professor, né, que foi o primeiro curso que eu fiz de hipnose, falei, opa, peraí, então talvez, acho que é um preconceito meu. Eu, como sou uma pessoa que não gosta muito desse negócio de preconceito e tal, falei, deixa eu ir ver o que é. Fui fazer o curso que realmente não era nada daquilo que eu entendi. É que o senso comum, né? O que é o senso comum? É que a galera, o que a multidão fala, né? Quem estuda, faz faculdade, aprende esse termo. O senso comum é aquilo que todo mundo fala que não tem realmente um embasamento. Então, assim, o senso comum fala que hipnose é isso. Hipnose é tudo isso que você trouxe, bruxaria, né? Só dá pra usar como mágica e tal. E a gente, às vezes, acaba comprando esse peixe, né? E não estuda, não procura conhecer realmente a fundo, e a gente acaba vivendo nessa ignorância, né? Entendi. Então, isso acontece muito, né? No entanto que em muitos filmes só tem isso, né? Aí o ilusionista que vive aí mostrando o trabalho, se apaixona pela mocinha, a mocinha se apaixona pelo ilusionista e fim do filme, fim da série, e assim vai. Mas nada voltado aí para uma coisa mais explicativa, para uma coisa mais, vamos dizer assim, educacional ou explicativa em si. Não sei explicar, mas é basicamente isso. Igual a série que teve, né, do Houdini. Só mostrou a vida dele, como ele entrou, né, nesse lado da hipnose, da mágica, do show, mas não deu aquela coisa, aquele mergulho de fato no que é hipnose, para mostrar para o pessoal o que é hipnose, ou por que ele chegou nessa, enfim. E as pessoas também têm muito na mente, né? Aqueles shows de televisão, né? Tipo um Pyong Lee da vida, hipnotizando as pessoas no palco. O Mr. M. Tinha um... come essa cebola que é uma maçã. E isso que eu ia falar. Tinha um cara que fazia isso há muito tempo na televisão. Ele chegava lá e fazia a pessoa comer a cebola e a pessoa achava que a cebola tinha gosto de maçã. Puxava o gogó da pessoa aqui, colocava uma agulha e falava que a pessoa não sentia. Eu esqueci o nome, mas é melhor a gente não falar o nome também. Tem um rapaz, um farmacêutico, não lembro agora se ele é farmacêutico, enfim. Ele trabalhava comigo no home care e ele tem ele sabe fazer a hipnose, né, as coisas. E ele mostrava pra gente vários vídeos dele com o filho dele. E ele deu, o Leco mencionou, vocês mencionaram aí da cebola, e ele deu uma cebola pra ele. Ele tava em transe, né, aí no hipnotizado, vamos dizer assim. E ele comeu a cebola e ele achou que era uma laranja. Eu não lembro qual era a fruta que ele achou que era. E ele tava comendo uma cebola. No entanto que na gravação do vídeo, ele come, tipo, com gosto aquela cebola. Uma coisa assim, tipo... E depois que ele termina, ele volta, ele sai do transe, aí o pai dele fala, o que você acabou de comer, que não sei o quê. E ele fica chocado, ele, caralho, mano, eu comi uma cebola. Aí até bem, né, o gosto da cebola na boca. Entendeu? E eu fiquei, tipo, eu falei, caramba, mano. Eu até zoava ele, eu falei, você não tem me ajuda aí a ficar rico, a fazer essas coisas. Para a pessoa atingir esse ponto, a gente até explica, né? No caso, que seria essa hipnose de entretenimento. Para a pessoa chegar nesse nível, ela tem que ter uma imaginação muito visual, que existem dois tipos de imaginação que a gente trabalha. A imaginação visual e a imaginação que é daquela mais sensorial. Que nem eu sou desse, que a gente chama de sinestésico. Eu sou sinestésico. Eu não visualizo nada. Me dá uma raiva, eu falo, se todo mundo que ver, cheirar, sentir, eu não. Né? Eu ia falar um palavrão que não sei se pode, mas tá liberado, pode. Tá liberado, então falar. Foda. Você vê um povo, você fala, caralho, cara, eu queria entrar nessa vibe, você não consegue. Eu sei fazer a pessoa entrar e não consigo. Por quê? Porque a minha imaginação, ela não é visual. Então, assim, as pessoas que são visuais, elas têm essa facilidade e elas entram nesse transe mais profundo, alucinógeno.
que é onde a gente consegue alucinar. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Então, essas pessoas são as melhores pessoas, os tipos de pessoas que tem para esse tipo de hipnose, de entretenimento, de show. Agora, as pessoas que nem eu, que são mais sensoriais, no caso que entra mais com os sentimentos, não é que elas não são hipnotizadas. Elas são hipnotizadas, elas entram em transe, mas o transe delas é um trabalho diferente. Para o trabalho clínico, você trabalha com elas de uma maneira que dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue atingir um objetivo, né? Diferente das pessoas que são visuais, você hipnotiza ela no meio da Paulista, no meio da rua, em qualquer lugar, e você faz ela ir até para a Disney, para onde ela quiser. Essa é a única diferença. Mas todos esses tipos de pessoas de imaginação, eles conseguem sim, atingir um estado de transe para você poder extrair daí desse estado de transe algum benefício, que é o que a gente procura na hipnose clínica. Gente, deixa eu fazer uma adendo aqui rapidinho, porque o André ele vai precisar deixar a gente mais cedo hoje. Porque ele vai cobrir um show de imprensa para o portal Me Gusta. Então ele já vai se despedir para a gente poder continuar o papo com o Léo. É isso, gente. Muito obrigado. Eu vou me despedir por aqui. Tem agora um evento que eu vou ter que sair, vou ter que deixar. Quem que é o show, amigo? Banda Maneva. É a gravação do DVD novo deles. Na verdade, é um show fechado, não é para público, é só para convidados. Enfim. Entendi. Olha, se você conseguir pegar autógrafo ou qualquer coisa, grava um vídeo deles falando com o meu irmão, que o meu irmão ama eles. O nome do meu sobrinho é Thales, por causa do cara do Maneva. Pra você ter uma noção. É que eu não vou ter acesso a eles, provavelmente, mas o dia que eu tiver acesso, eu falo. Deixa eu já me despedir aqui, gente. Muito obrigado. Foi muito bom estar até aqui. Léo, valeu, muito bom. Uma pena você não ficar até o final, porque eu tô achando que vai ser muito bom, viu? Vou ver depois o resto da entrevista. Léo, muito obrigado. Já se sinta convidado para aparecer outras vezes aqui no nosso podcast. Convidar todo mundo também a entrar no meu portal megusta.com. E é isso, gente. Boa entrevista aí. Até o próximo episódio, pessoal. E eu vou assistir depois lá de casa o resto. Hoje não vai ter momento Me Gusta. O momento Me Gusta foi o André tendo que sair. Exatamente. Semana que vem eu volto pro momento Me Gusta um pouco mais caprichado, então. Tá bom, amigo. Arrasou, amigo. Beijo. Tchau, bom show. Tchau. E aí foi isso, né, gente? O André foi embora. Foi curtir o show do Maneva. Então, tudo bem. Mas voltando lá ao assunto que o Léo tava falando, eu tava, até comentei, né, o negócio da fruta e tal. No Big Brother, eu não lembro qual o número da edição, mas é recente, quando o Pyong Lee participou. Ele, como, né, um ótimo hipnólogo, eu ficava fascinado com as coisas que ele fazia. Ele teve uma vez que ele reuniu todo mundo na sala ali da casa do BBB e ele fez uma sessão de hipnose com a Ivy. Ah, eu lembro. Que a Ivy ela contando, se eu não me engano, ela não conseguia falar o número 7, se eu não me engano. Foi. Ela pulava, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lá. E também que ele apertava a mão dela e ela parecia que ela tava bebendo, né? Alguma coisa ali, uma bebida alcoólica. E ela ficou bêbada assim, ó. Foi muito... eu falei, caralho, que da hora. Então, tipo, isso, eu sou muito fascinado nesses negócios de hipnose, porque é um negócio que mexe, que você fala, mano, será que é verdade? Será que é combinado? Não, deve ser combinado entre eles, porque não é possível. É aquilo que eu tinha falado para vocês antes. Esse tipo de pessoa se chama de sonombólico, que é a pessoa que imagina bem, que tem uma imaginação bem visual. Então, essas pessoas, no curso que eu fiz, né, até o professor falava, você leva para Nárnia. Você, né? Aonde a imaginação dela permitir que ela vai, você vai. Então, por exemplo, eu não assisti, não acompanhei, mas eu fiquei sabendo também que ele usou técnicas, por exemplo, lá de controle de dor, que são coisas que dá para você ir fazendo, né? Então, assim, são coisas que não requer um grande transe muito profundo, você consegue ajudar, auxiliar ali a pessoa com pequenos mecanismos que você faz, né? Pequenas coisinhas. E você acaba atingindo um resultado. E esse daí que você citou que o Pyong fez, que ela fez esquecer, isso daí a gente acaba chamando na hipnose de entretenimento, que são os convincers, né? O que a gente faz? A gente vai fazendo pequenos exercícios para mostrar para a pessoa que ela é capaz de entrar em transe, né? Então, o mais simples que tem, que é o colar de dedo, que eu vou fazer com vocês.
Aí o pessoal que tiver acompanhando em casa, for fazer, vai conseguir, legal, entendeu? Foi até engraçado que esse foi o primeiro exercício que eu aprendi no primeiro curso que eu fiz. E aí eu cheguei em casa, falei, vou testar, né? Tem que testar. Quem tinha em casa? Minha mãe. Fiz com ela ficou lá com o dedo ligado. E ela já estava me esperando para ir dormir, porque já era tipo 11h30 da noite, a hora que eu cheguei. Ela, tá, agora desgruda que eu vou dormir. Falei, sabe todas aquelas vezes que me deixavam de castigo? Eu cansava querendo comprar você sair do castigo. Agora você vai pagar tudo que você me fez. Isso, vai dormir com o dedo assim. Vai ver o jantar. Depois que eu terminar de jantar, eu tiro o seu dedo. Ela, pelo amor de Deus, você quer? Eu peguei, fiquei com dó, coitada. Já era 11h30 da noite, aí eu peguei e dei o comando, elas grudou os dedos. Mas assim, eu falei, caramba, olha, eu tô conseguindo, né? Então realmente Ô, Léo, é aquilo, né? Filho, desfaz o negócio. Ele, mãe, não sei, não aprendi ainda. Uma outra questão, assim, que às vezes a gente fica bem em dúvida, é assim, quando você coloca uma pessoa em transe, na hipnose, corre o risco dessa pessoa ficar presa no transe e não voltar, ou demorar para voltar, ou não? Não, o que acontece é o seguinte, né? A gente até explica aqui que esse é um dos grandes misticismos através da hipnose. Eu tenho medo de ser hipnotizado, de não voltar. Mas você não vai para lugar nenhum, bem. Você não vai para lugar nenhum. O que acontece? O que é a hipnose? A hipnose ela é um estado alternado de consciência. E o que a gente faz? A gente aprofunda no nosso inconsciente. Então, se nós estamos aqui conversando, a gente está brincando, está fazendo alguma coisa, nós estamos no nosso grau de consciência maior. Quando que a gente rebaixa a nossa consciência, digamos assim? Quando a gente vai dormir. Então, a gente está dormindo, a gente está no estado de repouso, a nossa consciência ela dá aquela rebaixada. O estágio de transe, de hipnose, é esse. Só que você vai até um pouco mais profundo, porque você não simplesmente desliga a sua consciência para ela descansar. Você emerge dentro da sua inconsciência. E aí, por exemplo, eu não consigo fazer que uma pessoa que nunca tocou um violão, eu vou hipnotizar ela vai tocar violão. Por quê? Porque é algo que ela não tem conhecimento, que ela não teve contato. Então também já é uma das coisas que às vezes a pessoa fala, não, eu vou ser hipnotizado, eu vou mudar minha vida. Nem o Lucas brincou, me hipnotiza, eu vou ser rico. Filho, se você não tiver medo de ser rico, você não vai ser rico. Você pode fazer 500 hipnose. Né? Que adianta, então, né? Tá hipnotizado. O que adianta? Tá hipnotizado e não tenho dinheiro. Pois é, ou assim, não tem os meios, por exemplo, não tem uma caderneta de investimento, ou não tem um tipo de trabalho que... O que eu consigo fazer com a hipnose? Potencializar as qualidades, as coisas que você tem para trabalhar ao seu próprio benefício. Então, por exemplo, eu não consigo fazer a pessoa falar inglês, mas eu consigo destravar a mente dela para talvez alguns bloqueios que ela tenha para ela falar inglês. Daí ela vai começar a aprender com mais facilidade. Esse meu colega, né, meu amigo que trabalhou comigo, eu queria muito fazer academia, fazer alguma coisa para emagrecer, só que a vontade de comer sempre falava mais alto, né? Até hoje. Aí, isso que eu ia falar, não mudou nada. Calha a boca, calha a boca. Aí ele falou assim, você quer fazer isso e você não gosta de fumar, você detesta cigarro, essas coisas. Então eu posso fazer o quê? Quando você sentir a vontade de comer, você vai sentir o cheiro do cigarro. E esse cheiro do cigarro vai te dar um bloqueio e você não vai comer. Aí eu falei, nossa, gente, que interessante, né? Beleza. Eu achei incrível. E adiantou? Então... Eu não fiz, eu fiquei com medo. Tá, que eu já ia falar. Eu continuo vendo você comer que nem uma louca. Ai, bicho, olha, então, mas agora. Isso, se você tivesse feito, adiantaria momentaneamente. Por quê? Porque ele não foi a raiz do problema. Porque o que te faz comer, existe algo que está preso lá. A gente aprende até uma coisa que eu pensei de falar, né? O povo acha que faz um cursinho de um final de semana, já é hipnoterapeuta, de hipnólogo. Não, gente. O primeiro curso... Não, esse foi... O terceiro curso que eu fiz, eu até peguei o certificado aqui, foram 40 horas de curso. Olha ele! 10 horas de treinamento. Numa coisa não é um passo de mágica, né? Então, assim, para você solucionar um problema, você tem que ir investigando até chegar ao cerne do que causou aquilo. A maioria dos problemas que a gente tem, a ansiedade, a depressão, seja lá qual for, comer demais, ele tá da nossa gestação até os 10 anos de idade, mais ou menos. Quando eu tô tratando uma pessoa, de qual problema seja qual for, eu não paro
Tem algumas provas que a gente vai fazendo, mas eu não paro enquanto não chega nessa idade. Por quê? Porque a maioria dos traumas iniciais, eles estão nessa fase. A gente não imagina que na gestação é um dos momentos que mais causam limitações para o resto da nossa vida. Né? Entendi. E isso, cada vez mais os estudos estão avançando, na própria psicologia moderna, né? Estão surgindo cada vez mais novos pesquisadores. Por quê? Porque tem se visto cada vez mais o avanço quando você começa a estudar e acompanhar os frutos, porque assim, um estudo científico, ele demora um tempo para ser elaborado. Não é em um mês e um ano que a gente faz estudo científico. Principalmente nessa área psicológica, que é uma coisa subjetiva, não é matemático, 2 e 2 são 4, leva-se um tempo para a gente conseguir poder bater o martelo numa determinada causa que a gente está querendo defender. Mas o que a gente vem visto cada vez mais, a importância dessa concepção, desde o modo da concepção até o nascimento do bebê, por exemplo, como é importante a mãe, o pai, as pessoas que vivem em torno daquela gestante, fazer aquele momento ser bom, bem vivido. Tem um pensador que eu conheci ele agora na faculdade, o Winnicott. Ele fala, o termo que ele usa é um ambiente suficientemente bom para a criação de uma criança, para o nascimento de um bebê, né? Para a saúde psíquica da mãe. Então, assim, são várias coisinhas que às vezes a gente nem imagina. Que nem, por exemplo, eu já atendi pessoas com, sei lá, com vários tipos de problema. E eu fui regredindo, e chegou assim, por exemplo, eu tô me vendo bebê, mas... E aí você vai investigando, ainda não tá aqui. E você volta na gestação. Ela consegue rememorar uma cena que, por exemplo, ela estava lá no início da gestação dela, quando a vizinha da mãe pegou e deu uma camada de vassoura na cabeça dela. Entendeu? Então, assim, é muito profundo. Nossa, então você faz regressão, que incrível. O trabalho terapêutico, ele é a regressão. Porque o que é a regressão? Através das emoções você vai trazendo à sua mente consciente aquilo que realmente causou aquele problema. Né? Por que às vezes muitas pessoas são contra? Por causa disso, porque ela não acredita que se regredir, aí tem aquela conotação que eu trouxe um pouquinho no começo, que acha que é um lado espiritual. E não é espiritual. São coisas que estão arquivadas na nossa mente. Entendi. E você mencionou há pouco, né, a questão de depressão e doenças, enfim. Então, tipo, é uma coisa normal, natural, fazer a hipnose para tratamento de depressão, de alguma doença? Sim. Ô, Léo, para quais desses tipos de doença da mente, assim, é recomendada a hipnose como tratamento? Nós podemos tratar qualquer tipo de doença, mas existem alguns tipos de doenças que a gente não vai atingir resultado. Por quê? Porque a pessoa não tem uma consciência. Então, por exemplo, esquizofrenia. Se a pessoa não está muito bem medicada, bem equilibrada, a gente não vai ter nenhum resultado. Por quê? Porque, assim, quando você vai trabalhar a hipnose, a pessoa ela toma algum tipo de droga, você tem que saber quais são as drogas que ela toma, para você ver, fazer um cálculo, horário, tudo certinho, onde aquela pessoa está saindo daquele estado de plena consciência para entrar naquele mundo de ilusões dela, para que você tenha um resultado específico. Agora, a gente não tem autoridade médica para poder falar assim, toma ou não toma um remédio. Por quê? Porque isso pode vir a desencadear outras coisas. Então, por isso que a gente, quando a pessoa tem algum tipo de patologia já diagnosticada, a gente faz bem o estudo do caso para ver qual a melhor maneira para poder fazer a sessão ou as sessões com essa pessoa que tem algum diagnóstico. Mas, por exemplo, assim, depressão, síndrome do pânico, qualquer tipo de fobia, a gente consegue fazer numa boa, por mais que a pessoa use algum tipo de medicamento. Agora, casos mais graves, como esquizofrenia, Alzheimer, essas outras coisas que são medicações que mexem muito no nosso sistema nervoso central, aí você já requer um pouco mais de estudo. Dependendo do caso, eu, por exemplo, eu nem atendo. Eu falo assim, olha, eu prefiro passar você para algum profissional mais experiente com esse tipo de característica, porque não é que eu não vou saber lidar com a farmacologia da medicação que ela está tomando, entendeu? Eu tenho técnica para poder hipnotizar, para poder deixar ela em transe, mas às vezes a falta de algum conhecimento específico na ação daquela droga que ela toma pode me impedir de chegar ao resultado. E uma coisa que eu não gosto é de enganar as pessoas, né? Que nem, por exemplo, tem pessoa que me procurou para o filho parar de usar droga.
Eu falei, ele quer? Ela, não. Eu falei, então não vai adiantar, eu vou hipnotizar ele, vou fazer ele, vai pra igreja. usa droga, ele vai ficar bom um tempo, mas depois ele vai cair de novo. Por quê? Porque ele não quis, então ele não acabou não contribuindo com aquilo que realmente causa aquela dependência química nele. E ele vai cair de novo. Então, eu não faço piadas, né? Uhum. Achei que alguém ia fazer alguma pergunta que deu uma respirada. Não, é que deu uma travada. Deu uma travada o vídeo, ficou meio robótico, a gente não entendeu o que você estava falando aí no final. Eu, por exemplo, trabalhei durante 3 anos num CAPS álcool e drogas, e é aquilo. A pessoa que ela lidar com álcool, com droga, com entorpecente, ela realmente tem que querer se curar para ela poder sair dessa situação, porque senão ela não sai. Nem com medicação, nem com hipnose, nem com igreja, com nada. Se ele não tiver a vontade de sair, não sai. Uhum. E isso entra na questão, na próxima pergunta que eu ia fazer, e você já respondeu um pouco, né? Que quando uma pessoa, ela acha, por exemplo, eu não gosto de maconha. Por questão aí pessoal, de passado, família e tudo mais. Eu abomino, eu detesto essa coisa. Então, tipo, se eu tô em transe e você me mandar eu fumar, cheirar alguma coisa, ou, enfim, usar a maconha, eu não vou fazer, porque eu acho imoral, vamos dizer assim. Isso é fato ou é mito? É verdade. Justamente até a gente fala que, assim, a pessoa só faz aquilo que o consciente dela permite. Porque se fosse assim, o que eu ia fazer? Eu ia estar milionário agora, perguntar às pessoas, faz um pix aí pra mim que eu vou curtir, né? Sei lá, Bariloche, né? Entendeu? Então, verdade. Assim, a pessoa ela não faz aquilo que o consciente dela, por exemplo, que nem o pessoal usa até na pegação, não sei o que, algumas técnicas de convencimento. Mas vamos supor, eu vou te hipnotizar porque eu quero sair com você, tá? Então eu vou te hipnotizar, você vai fazer tudo o que eu quero. Trouxa eu achar isso, porque assim, você só vai fazer se realmente lá no fundo você tem uma vontadezinha. Se não, não. Por quê? Porque você não vai fazer nada aquilo que o teu consciente não permita. Se você for biscate, você faz. Se você não for, você não faz. e entra também num assunto muito... Pode falar. Não, então, que pode ser até alguma coisa assim, que sei lá, seja até alguma coisa que você... Sei lá, vamos... criar uma situação hipotética. Você falou que você gosta de comer, certo? Mas de repente você não gosta de comer uma banana. Então eu vou usar alguma coisa que você gosta e juntar com uma coisa que você não gosta. Aí eu vou te hipnotizar e falar assim, você vai comer a banana, não sei o quê. Se eu não fizer uma troca de um sabor, de alguma coisa assim aqui, você não vai comer aquela banana. Entendi. Agora, se eu vendo que você é sonambólico, aí fazer com que você não veja a banana, ou que você não sinta o cheiro da banana, eu eliminei todos os seus neurônios assim de percepção, pode até ser que você coma, entendeu? Mas isso é uma coisa assim, eu tô jogando um exemplo bem chulo, mas a gente não vai fazer isso. Então vamos supor, se eu falar pra você, eu vou te hipnotizar, aí eu vou falar assim, Lucas, você vai depositar, você vai fazer um pix pra mim de R$500 só porque você gostou do papo que a gente teve, você acha que isso merece uma contribuição, tá? Te tiro do trânsito, beleza? Vamos conversar, tal, você vai lá pegar, me deu uma vontade de fazer um pix. Não vai fazer. Entendi. Até porque na hora que você abrir hoje, você vai falar, você está achando que eu sou trouxa? Ô, Léo, aproveitando que você usou esse exemplo do Pix aí com o Lucas, tem como fazer alguma coisinha para usar ele como cobaia, só para o pessoal ver? Eu pensei que eu falei para vocês até lá no Brasil. O Convincer, eu vou fazer, dá pra gente fazer aqui com todo mundo, quem quiser, quem tiver acompanhando, dá para fazer, que é uma coisa simples, digamos assim, né? Vocês querem fazer agora? Vai fazer. Eu tô com medo. Eu quero que vocês peguem a mão e cruzem os dedos assim, ó, entrelaçam a mão assim. Espera aí. Vai, Leco, você acha que só eu ia me lascar nessa? Deixa eu pôr o meu microfone de volta no pezinho. No tripé. Calma aí. Tripé, são 3. No pezinho. Muito bem. Agora, vocês vão abrir só os indicadores, o máximo que vocês puderem. Abram, separam bem eles. E agora vocês vão focar, vai seguindo só a minha voz, tá?
foquem, olhem bem para os 2 dedos. Foque o olhar de vocês nesses 2 dedos. E eu quero que vocês imaginem agora que no meio dos 2 dedos existe um ímã. E a cada vez que você fixa o olhar, esse ímã ele vai ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte, a ponto que seu dedo vai se juntando. Mesmo você tentando relutar, esse ímã puxa e vai ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Você tenta fazer com que eles não se unam, mas a força desse ímã, ela não adianta sabotar que ela tá puxando. Permite, só permite. Deixa esse ímã cada vez mais forte, e quando seus dedos se juntarem através da força desse ímã, você vai perceber que o seu dedo vai estar profundamente colado, como se tivesse passado uma cola. O meu juntou. Isso, muito bem. E agora você vai sentindo até aquele quentinho quando você cola. Super bonder. E eu vou contar até 3 e você não vai conseguir desgrudar os dedos. 1, 2, 3, tenta agora e não consegue. Eu já não tô conseguindo, meu dedo tá preso. O meu grudou agora. Meu Deus. Aqui, ó. Gente, Muito bem, isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa cola que tá no dedo, eu vou fazer uma contagem em 3. E essa cola que tá no dedo, ela... Não vai dar pra gente ver aqui essa sugestão que eu iria dar. Mas vamos fazer o seguinte, essa cola que tá no dedo agora, concentra, olha aí pro seu dedo, concentra no seu dedo aí, concentra, olha para ele, mantém o ponto fixo, eu vou contar até 3. Quando eu contar até o 3, essa cola que tá nos seus dedos, ela vai pros seus lábios, e você vai tentar abrir o lábio e não vai conseguir. 1, 2, 3, desgruda o dedo e cola o lábio agora, tenta. Isso, muito bem. Tá conseguindo abrir o lábio agora? Não? Que bom, vamos terminar o podcast assim, vamos deixar os nossos coleguinhas sem falar. Não, brincadeira. Então agora concentra, eu vou contar até 3 e a cola vai embora. 1, 2, 3, descola, tá tudo normal, abre a boca. Tá normal. Qual é a sensação? Que isso? Grudou a língua, Lucas? Não, mas é engraçado que parece que é tipo uma coisa assim, tipo, magnética, mas você não sente, né, o negócio. É. Ai, Sim. credo. Qual a explicação para isso? Essa explicação é fisiológica. Quando você está com os dedos abertos assim, o nervo aqui, ele automaticamente ele vai, porque você fechou ele antes assim, e depois você abre, então vai entender com que você colhe. Através disso que a gente vai começar a usar o quê? A tua imaginação. Eu estou sempre emanando uma ordem para você prestar atenção, fixar, focar naquilo, porque através daquilo a gente vai atingir um objetivo. Então, com isso a gente explica. A hipnose, ela é o quê? A arte do convencimento da sua mente. Eu vou conseguir convencer você que você é capaz. É aquele negócio. A força está com você. A arma está com você. Por exemplo, eu só sou o Waze e eu vou te indicar o caminho e você vai seguir se você quiser. Eu poderia ter dado as sugestões aqui e você não ter, meu dedo não grudou, minha boca não grudou, porque você simplesmente não quis. Mas como você acreditou e você foi seguindo as orientações, você pôde fazer essa experiência. Se você tivesse falado assim, não vou, não ia ter, sei lá, Cristo ou demônio ter vindo aqui e falado para você que você não ia fazer. Entendeu? Sim. Então é aquilo que sempre depende do que eu permito, o meu consciente permite. Entendi. E só pra... Como o assunto, ele tá... Nossa, tá muito bom, tá maravilhoso. Mas existem outras coisas também pra falar, né, no nosso programa. Só pra finalizar, eu vou fazer uma pergunta tanto quanto pessoal, que eu deixei separado aqui. E eu queria saber de você o porquê que você escolheu esse lado, esse ramo, ou porque você falou que você estava assistindo, né, alguma determinada coisa aí, né, e você falou, opa, vamos estudar isso que eu gostei. Mas o que de fato foi aquela coisa assim, o porquê que você quis isso, se foi para você pensou assim, eu vou fazer isso porque eu vou virar um mestre da hipnose e vou conseguir o que eu quiser. Vamos dizer assim, né, o que você achava antes, o que você acha agora, né, que você já se aprofundou, que você sabe, que você tem domínio aí no assunto. Então, na verdade foi assim, eu saí do ensino médio e fui estudar psicologia à faculdade, né, porque eu tive envolvimento com trabalhos com dependente químico e me apaixonei por essa parte da mente.
Sim. Só que por problemas financeiros não pude fazer a faculdade. Então, fiz só um ano de faculdade. Muita coisa aconteceu na minha vida, fui para o Japão, morei 3 anos, voltei, mas eu sempre lia, gostava muito dessa coisa. Li muitos livros do Augusto Cury, que talvez você já tenha ouvido falar, que é um dos grandes hoje da psiquiatria aqui do Brasil, né? Porque não é uma autoajuda do jeito que as pessoas falam. Ele é um cara que realmente estuda, desenvolve projetos de estudo lá no instituto dele. Então, assim, como eu não tinha condições financeiras de voltar para a faculdade, eu ia lendo o que a internet ajudou a gente, né, a ter conhecimento. Aí, quando eu ouvi falar da hipnose, que foi aquilo que eu falei, gente, isso seria já uma ferramenta que eu poderia utilizar para fazer aquilo que eu quero, de ajudar mais as pessoas e também para mim, porque eu tenho diabetes desde os 5 anos de idade e eu fiz um trabalho terapêutico que eu sabia que a diabetes era fruto de coisas mal resolvidas na minha vida. Então eu fui fazer para tentar me ajudar e para conseguir ajudar mais as pessoas. E se apaixonou Só que, e ficou até hoje. Sim, a gente não consegue fazer a auto-hipnose para um tratamento assim. Você consegue fazer a auto-hipnose para coisas pontuais, mas para um tratamento, você requer de uma outra pessoa para te auxiliar, para poder ver a coisa que você não consegue ali mexer, né? Então, você precisa. E aí eu comecei a estudar mais, como eu falei, eu fiz vários cursos, né? Não foi só esse. Eu fiz uma formação como hipnotista americana, que veio para o Brasil, né? Então, e é coisa que você não para, você continua estudando. Porque tem pessoas que têm, né, desenvolve uma técnica nova, alguma coisa que vai agregar ao seu trabalho. Então, aí, se a gente tem disposição, a gente vai e faz. É porque até mesmo essa técnica de hipnose, eu acho que com o passar dos anos ela vai se aperfeiçoando, né? Ainda mais porque a gente tem a cada dia um leque de doenças, principalmente mentais, de problemas mentais que as pessoas têm, aumentam com o decorrer dos anos, igual agora mesmo nessa época que a gente passou esses 2 últimos anos de pandemia. A quantidade de pessoas que teve crise de ansiedade, transtorno bipolar, enfim, ansiedade, depressão, foi muito grande, né? Então eu acho que aí cada vez mais as pessoas vão procurando métodos alternativos para poder sair daquela situação. E aí vai se aperfeiçoando cada vez mais. Eu acho muito interessante. Eu achava essa questão de hipnose, para mim, era só aquelas coisas de show, de televisão mesmo, que foi até quando eu comentei eu lembrei o nome do Fábio Puentes, né, que era ele que fazia na televisão a história da cebola e tudo mais. Só que depois que eu comecei a trabalhar que eu trabalho em saúde mental aqui em Cotia, eu comecei a ver que realmente você pode usar esses métodos para tratamento. Tanto que a gente tem uma psiquiatra que trabalha com a gente na rede hoje, que o marido dela, ele é hipnoterapeuta. E ele ajudou já muita gente, até mesmo funcionário, na época da pandemia, que teve problema com depressão e ansiedade, ele ajudou com a hipnose. Então, tipo, é muito fantástico o que essas coisas podem fazer pela gente de modo geral, né? E não só hipnose, na linha da hipnose, tem a PNL, né? Hoje em dia são novas coisas que vão surgindo aí, até tem cursos de terapias integrativas, né? A hipnose trabalha muito bem com a PNL, a hipnose também trabalha em algumas coisas da constelação familiar, então assim, são técnicas, são coisas que vão surgindo e vão agregando. A única dica que eu dou, assim, só toma cuidado com esses cursos de final de semana. A pessoa, às vezes, tem interesse, ela quer aprender. Aí ela faz um curso de final de semana e ela já acha que ela é o fodão. Não é, tá? Porque aí você pega um caso de algo mais sério, vou usar um termo aqui que quem quiser depois me pergunta, parece um curso de quero mais. Se alguém tiver uma abreação na tua mão e você não souber o que fazer, ó, tá fudido. Então, tome cuidado. Abreação. Tá. Tome cuidado, assim, até profissionais que vocês forem passar, né? Verifiquem quantas formações eles já tiveram, quem foram os formadores deles. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que às vezes não tem conhecimento total, né? De técnicas, e isso pode, em vez de te ajudar, te atrapalhar.
Já atendi pessoas que passaram por outros profissionais que ludibriaram, que mentiram, prometeram algo que não é possível, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Até vou pedir para vocês deixarem meu contatinho aí depois, né? Se tiverem novos clientes. Sim, com certeza. Então, dentro da hipnose, né? Os hipnoterapeutas, enfim, existem muitos profissionais que alienam as pessoas, é isso? Não, assim, por exemplo, no caso de mentir, vamos supor, você vem para mim e fala assim, olha, eu tenho um defeito na perna, a hipnose vai me ajudar? Como que a hipnose vai te ajudar? É um defeito na perna, não tem como. A hipnose pode te ajudar... pessoinha, é hipnose, não é milagre, eu não sou Jesus Cristo. Então, pode te ajudar, por exemplo, com controle de dor, para essa diferença na sua perna não doer tanto, tal, mas curar essa sua diferença da perna, não vai ter como, né? Ou, por exemplo, olha, eu tenho uma... Deixa eu ver um exemplo assim que a gente não... Eu tenho um problema de relacionamento, vamos supor, eu sempre repito esse padrão, né? Aí, sei lá, é uma mulher que sempre pega o cara que violenta ela. Ah, tá bom, em uma sessão eu vou tirar esse seu bloqueio. Mentira, não vai, porque não é uma coisa fácil, entendeu? Então, assim, tudo... É como em qualquer profissão. Assim como você tem médico ruim, você tem terapeuta ruim, né? Você tem hipnotistas ruins, que eles vão te prometer algo que às vezes não é daquela maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Entendi. Entendi. Léo, queria agradecer muito a sua participação. Foi fantástica a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista. Você é nosso primeiro convidado, hein? Olha! Obrigado. A gente vai com certeza chamar você, porque eu tenho certeza que depois desse programa vão aparecer pessoas com dúvidas. E aí depois a gente vai te chamar para fazer um outro programa sobre o assunto, ou sobre alguma outra coisa. E, enfim. E quem quiser também, desculpa te cortar, Leco, mas falar. Vamos fazer aí o merchan, né? O marketing do nosso amigo. Quem quiser conversar com ele, conversar não, porque ele é profissional, marca aí uma sessão, uma conversa, enfim, a gente vai colocar as redes sociais dele na descrição do vídeo, o telefonezinho dele tá aparecendo aqui na tela, então aqui embaixo, né? Então procura o Léo, eu já conheço o serviço dele, as divulgações que ele faz também, as coisas que ele trabalha, a maneira como ele trabalha, e é coisa séria, ele não aliena as pessoas, por isso que eu perguntei, né? Nesse sentido de alienação. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, porque eu gostei muito, eu fiquei também com gostinho de quero mais, fazer mais perguntas aí para um segundo programa. E se você ouvinte aí, tá, ou para as pessoas que estão nos assistindo, se tiver perguntas também pode fazer, pode comentar no nosso vídeo, mandar nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, que a gente vai mandar pro Léo e ele vai fazer aí os shorts, né, os videozinhos curtos pra gente. É isso aí. A gente está com o tempo corrido agora, mas eu queria só falar uma outra coisa aqui para encerrar. O Léo fica com a gente para dar a opinião dele, que foi o que eu falei no começo do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Sim. Para quem não sabe, gente, no último dia 9 de maio completou 28 anos que o Castelo Rá-Tim-Bum foi ao ar a primeira vez na TV Cultura. Gente, eu tô muito velho. Nossa, nem me fala, mano. Quando eu vi, na verdade, eu vi uma postagem do Luciano Amaral falando sobre isso. E aí eu falei, mano, não acredito. 28 anos já. E aí, não sei quem lembra que em 2017 teve aquela exposição lá no Miss. Eu fui. Que levou o cenário, enfim, levou tudo. Eu não pude ir. E agora essa mesma exposição, a partir de terça-feira da semana que vem, dia 17, ela vai estar disponível no Parque Shopping Santana. Eu andei vendo uns vídeos, vendo lado fotos. De casa, é fantástico. Eles estão montando o castelo dentro do shopping, no meio do shopping. Amigo, você que gosta, você vai pirar. Eu fui quando teve, há uns tempinhos atrás... Eu já comprei o ingresso, eu vou. No Memorial da América Latina. Eles montaram o castelo no Memorial da América Latina. Meu, e é surreal que você entra, você bate lá na porta, aparece o porteiro, e tem o gato, e tem a caipora. É incrível, você vai gostar, vale muito a pena. Se você comprou no primeiro dia, você vai surtar, porque não sei se vai ser igual da outra vez que teve, né? Não foi no primeiro ainda, não consegui acho que no o primeiro dia que teve, os atores, né, foram na exposição, foi incrível, eu acho. Eu não fui no primeiro dia, mas eu vi fotos e tal.
E é muito legal, te remete a uma nostalgia muito incrível, é muito bacana, vale muito. Eu separei uma porção de coisas do castelo aqui, um monte de curiosidades, mas eu vou deixar para falar semana que vem, porque é muita coisa. Porque daí eu falo também da exposição que eu vou ir ver sexta-feira. Ah, ótimo. Meu, Aí você conta pra gente como foi. Exatamente. Bom, Léo. Léo. Quanto tá o ingresso? Ó, para dias da semana, a inteira tá 36 e no final de semana 48. E aí tem as meias entradas e criança até 2 anos não paga a entrada. Acho que foi isso que eu li lá. Eu sei que eu fiquei tão empolgado que das outras 2 vezes eu não fui, que eu falei, não, agora eu vou ter que ir. Acho. Vai e leva bastante dinheiro, porque no final da exposição tem uma lojinha com coisas. Já tava falando muito lá legal. Que vai ter. Tem camiseta, tem bolsa, tem broche, bloco de anotação, lápis, tem tudo, bicho, tem tudo. Você vai adorar. Exatamente. E é isso. Léo, queria agradecer de novo por você disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente, para dar essa entrevista. Foi super bacana. Se prepare que vão surgir outros convites, com certeza. E é isso, gente. Nosso podcast vai ficando por aqui. Nosso 11º, a nossa segunda edição em vídeo. E a gente volta na semana que vem com mais um podcast Supernova. Valeu, galera! Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, hein? E chama lá o Léo. Não falei das redes sociais nenhuma vez, mas todas elas são @podcast.supernova e o WhatsApp 11 98108 2047. É isso. Tchau, pessoal. Né? Tive que falar correndo. Obrigado, gente. Gostei muito do clima. Pode me chamar que eu venho, tá? Valeu, Léo. Obrigado mesmo. Maravilhoso.